Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Uma É um satisfação prazer. receber Deus. É um prazer. É sempre um privilégio a gente poder conversar sobre a nossa doutrina, poder fazer reflexões e agradeço o convite e vamos lá, porque como o Paulo adiantou, tem bastante coisa para a gente conversar. Eu vou falar um pouquinho de tudo que o Paulo listou ali. Eu preparei inclusive uns slides para facilitar vocês acompanharem. E no final, né, eu vou abrir para perguntas, para comentários, né, para que a gente explore de uma forma bastante profunda o conteúdo e para que dúvidas, né, sejam sanadas sobre muitas questões que até nós, espíritas experientes, às vezes temos dúvidas. Então eu vou compartilhar aqui o slide. Então, na verdade, que eu vou começar com uma pergunta, né? O espiritismo, a nossa doutrina, que Kardec iniciou, né? Codificou, fez a codificação inicial. Possui ritos e cultos? É uma coisa que normalmente a gente aprende logo no início, de quando começamos a estudar, de quando começamos a trabalhar em nossas casas espíritas, que o espiritismo, como Kardec colocou, tanto no livro que é o Espiritismo, como em obras póstumas, que não temos ritos e nem cultos, né? Como ele bem coloca aqui, que não é uma religião constituída, vista que não tem culto e nem rito. Na verdade, né, o Kardec coloca que a nossa doutrina, acho que tem alguém com o microfone ligado, isso. Como Kardec coloca na nossa doutrina, é composta por três colunas que dão sustentação para que a religião, o nosso ato de religar com o divino, não esteja apregoado de crendices, idolatrias, crenças, ritos, enfim, dogmas, que é a filosofia, que é a arte de perguntar, a ciência, que é a arte de responder, e de tal forma que essas duas bases, esses alicerces, permitam que nós possamos, de maneira conscientes, nos conectarmos com o divino, com o Criador, com o Eterno. Ou seja, de nós praticarmos a nossa religião, o nosso ato de religar. Então, se nós pensarmos em Espiritismo como uma forma de nos conectarmos com o Pai, sim, a nossa doutrina é uma religião, porque ela nos dá condições para que façamos isso de uma maneira lógica, de uma maneira serena, sem que possamos, por causa de dogmas, confrontar de contraponto à ciência. O Kardec coloca que a nossa doutrina só vai ser uma doutrina forte se pudermos enfrentar, encarar a ciência frente a frente, face a face. Então, por isso, ele deixou bem claro nos seus livros que a nossa doutrina tem esse caráter tríplice, né? Ou seja, nós temos que praticar a nossa religião, mas não nos esquecendo da nossa base, do nosso alicerce, que é a filosofia, que é a ciência. Sendo assim, não há necessidade da nossa religião, da nossa prática religiosa, ter rito, praticar cultos. E muito menos ter alguns objetos de poder, como eu vou colocar, como o talismã, por exemplo. Mas o pessoal confunde. Então é comum as pessoas criticarem o espírita, colocando, sim, mas vocês têm rituais. Quando você faz
vai participar de uma sessão espírita, sempre tem lá uma oração inicial, sempre tem uma oração final, as pessoas sempre fazem um culto ao Pai. Então, sim, tem um rito. E eu coloco, não temos um rito. Porque o problema aí é conceito do que é rito, conceito do que é culto. Se a gente procurar no dicionário, a gente vai ver que rito é um conjunto de práticas pré-definidas e fixadas, que vale tanto para uma prática, uma cerimônia religiosa, como para uma prática civil. Então, rito é algo pré-definido e que, nessa pré-definição, as regras são imutáveis com o tempo. A Igreja Romana, a Igreja Católica, possui ritos. O rito do batismo, a cerimônia do batismo, é ritualística, porque tem uma forma de ser feita de maneira pré-definida e fixa, que não muda. O casamento, na religião cristã, também tem um rito. Na nossa doutrina, nós não temos ritos, porque as nossas práticas não são pré-definidas e não são imutáveis. Então, não casaria com esse conceito da forma como está colocado aí. E culto? Culto é uma homenagem prestada a alguém, a um divino, a um criador. Mas é um culto ritualístico. Então, nós espíritas, realmente, nós veneramos, nós adoramos o Pai. Mas nós fazemos isso de maneira não ritualística e nos prendemos somente ao Criador. E, na verdade, é uma sensação de amor pleno, de sintonia, de ressonância. Não é um cultuar com fé cega, é um cultuar, como Kardec colocava, raciocinado, é um cultuar baseado em lógica, na razão. E nesse contexto, a nossa forma de cultuar o Criador, o Deus, o Divino, é diferente das outras formas de cultuar das outras religiões, porque o culto é ritualístico. Então, retornando aos conceitos, né, de rito e de culto, na nossa doutrina, nós não fazemos rito e nem culto. Então, como a gente pode classificar as nossas práticas espíritas? Bem, a gente precisa entender o conceito de tradição. A tradição são práticas, são maneiras, são formas, são jeitos de se fazer algo que é passado de uma geração para outra geração de maneira até inconsciente. E costume faz parte de tradição porque o costume é uma das coisas que são transmitidas através da tradição. E o que é um costume? É um comportamento, é uma forma, é uma prática, como eu coloquei. Então nós espíritas, vários costumes, formas, maneiras de trabalhar, de cultuar o divino, de estudar, de nos harmonizarmos, de vibrarmos, emitindo energia para finalidades diversas. Então nós temos costumes que, através do tempo, viram
formam a nossa tradição espírita. Então, o que nós temos são costumes que, ao longo do tempo, né, são passados através de gerações, e isso faz parte da tradição espírita. Nós não temos culto, porque o nosso culto não é dogmático nem ritualístico, e nós não temos rito, porque as nossas regras, né, não são fixas, não são pré-definidas. A forma de se fazer, de nós fazermos o nosso culto ao divino, de nós estudarmos, de nós vibrarmos, não é padronizada, não tem regras fixas. E com relação a dogmas, que o culto é baseado, então, em dogmas, em ritos, nós também não temos dogmas, nós temos princípios. O dogma não aceita ser discutido, não pode ser estudado. Um princípio pode. Então, o conceito de reencarnação não é um dogma para nós, é um princípio, porque nós podemos estudar, nós podemos questionar, discutir a forma como se dá o processo da reencarnação. Então, não é dogma, porque dogma não se pode discutir nem questionar. Caso, por exemplo, de Jesus ser o Deus encarnado, como as igrejas cristãs, as religiões cristãs, evangélicas e católicas costumam colocar. Isso é um dogma, porque não é passível de discussão. A virgindade de Maria para os católicos, isso é um dogma, não é passível de questionamento. No nosso espiritismo, na nossa doutrina, nós temos princípios e não dogmas. Nós temos costumes e não cultos. Nós temos tradição e não ritos. Então, de maneira geral, a gente pode colocar que a prática espírita é uma prática simples, é uma prática de verdade, com verdade, uma prática interior, uma prática que não tem culto exterior, ou pelo menos não deve ter nenhum tipo de ostentação. É uma prática onde a criatura se conecta com o Criador por si só, sem intermediários e sem a precisar de validação de ninguém. Pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, ela pratica a religião à medida que ganha consciência, cada vez de uma maneira mais empática, mais forte, mais verdadeira, mais ressonante com o divino. Ou seja, é um culto interior e não um culto exterior. De maneira mais simples possível, eu posso me conectar com o divino em qualquer lugar que eu esteja, desde que eu tenha a habilidade necessária. Eu posso fazer isso no metrô, posso fazer isso na minha casa, posso fazer isso num churrasco, porque eu não dependo de nada externo, só dependo de mim, da minha consciência, da minha verdade. Ah, mas e os objetos mágicos que a gente percebe em diversas religiões e que são utilizados, inclusive, para proteção, como um amuleto, por exemplo, para atrair sorte, o caso do talismã, ah, objetos que servem para cura, como, por exemplo, alguns cristais, pedras, objetos que são utilizados para práticas mágicas, velas, incensos, cumbucas, punhais, espadas, enfim, pentáculos, runas, enfim, toda sorte de objetos são utilizados para permitir
que o espírito que está operando esses objetos consiga o seu intento. Isso faz sentido? Sim, gente, faz sentido. Eu, por experiência própria, digo que esses objetos mágicos fazem a diferença em diversas situações, dependendo do poder pessoal que aquele espírito encarnado tenha. Então, sim, eu posso imantar com a minha energia, com o meu poder espiritual, com o meu poder pessoal, uma pedra e e encantar essa pedra para que ela, por exemplo, funcione como um talismã, me atraindo determinadas sortes, tipos de sortes. Ou transformar aquela pedra num amuleto que me proteja de determinadas situações. Mas eu posso fazer isso não só com pedra, eu posso fazer isso com qualquer objeto, com um chaveiro, com um livro. Porque o poder que um objeto tem é o poder que o espírito encarnado coloca nele. Vale o intento, vale a força pessoal, o poder. É o poder do médium, é um poder anímico, então é um poder anímico e mediúnico, que o espírito encarnado, usando as energias da natureza, usando as energias biológicas do ambiente através de ectoplasma, ele imanta um objeto com determinado tipo de poder para que ele consiga determinada finalidade. Ah, então existe realmente então poder no talismã, num amuleto, num pentáculo, enfim, existe. E esse poder pode ser utilizado, que é uma energia condensada, uma energia impregnada no material, pode ser utilizado tanto para coisas boas como para coisas ruins. Tanto para um procedimento de cura como para um procedimento que prejudique uma situação ou alguém. Então existe realmente magia. Mas então por que nossa doutrina não faz uso desses tipos de objetos, desse tipo de poder? Porque não é necessário. Eu posso usar uma vela para praticar uma cura? Posso, mas não é necessário. Eu posso impregnar uma pedra para servir como amuleto? Pode, mas não é necessário. É esse o ponto. Nada desses objetos são necessários. Eles podem ter poder? Podem, dependendo de quem fez a consagração daquele objeto. Dependendo do intento colocado. Dependendo dos espíritos desencarnados que estão envolvidos naquela ancoragem. Lembrando que os espíritos encarnados nada podem fazer com os espíritos encarnados, a não ser influenciá-los. Mas eles podem, através dessa influência, causar tanto benefício como malefícios. Então, sim, existem objetos de poder, existem objetos mágicos que podem fazer mal para um espírito encarnado, dependendo do que está ali colocado e dependendo da questão da proteção que o próprio espírito se coloca através do que pensa e sente. Porque nós nos tornamos vulneráveis aos poderes, às energias que estão impregnadas no objeto de acordo com o que pensamos e sentimos. O melhor escudo
é a prática do amor incondicional. É exalar o amor, é ser benevolente 24 horas por dia. Você fica inabalável e inatingível a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de energia impregnada, a qualquer tipo de vibração. Porque eu posso fazer uso de objetos de poder, objetos mágicos, mas eu posso fazer mal a alguém ou bem a alguém só com o meu pensar e sentir. O mal olhado existe? Existe. Existe. O mau verbo existe? Existe. Vibrações, energia. E nossos corpos, nós temos que lembrar que nós somos espíritos e temos um corpo, e não é um corpo que tem um espírito. Então, os nossos corpos que nós estamos utilizando neste plano é bastante vulnerável a outros tipos de energia, porque esses corpos são feitos de energia condensada, que nós, espírito, cada um de nós, plasmamos, construímos para podermos nos manifestarmos nesse plano. Então, como os nossos corpos são energias condensadas que vibram o tempo todo por efeito da própria atomística envolvida, as trocas de energias acontecem o tempo todo. Respeitando a lei da conservação de energia, as trocas acontecem o tempo todo. E o problema são essas trocas que podem tanto trazer benefícios como malefícios para um determinado corpo físico, para um determinado espírito encarnado no corpo físico. Porque se algo acontece que desequilibra o corpo físico, isso acaba afetando também o espírito, porque ele está conectado via perispíritos, via chakras, né, no corpo físico, que ele plasmou e ele controla. Então o espiritismo não tem sacerdotes, nós não precisamos de intermediários para nos conectarmos com o Pai. Então, no sentido comum da palavra religião, o espiritismo não é religião, porque nós não temos intermediários, nós não temos pastor, sacerdotes, rabis. Nós temos, no máximo, dirigentes, expositores que começaram antes de nós e por isso têm mais experiência, mais conhecimento e que nos ajudam na caminhada, mas eles só nos ajudam. Quem faz a conexão com o divino é cada um de nós de acordo com a nossa consciência. Nós também não precisamos de altares, de sanctum, de locais para poder venerar, cultuar, adorar o divino. Basta, como eu falei, né, o nosso foco, o nosso pensamento e sentimento. Nós não podemos cultuar imagens porque nenhuma imagem representa o divino. Então, imagens de qualquer espírito que esteve encarnado aqui, mesmo que seja uma imagem só em pensamento, é uma perda de tempo. Ah, mas e as formas pensamentos? Existem, mas eu não preciso cultuar as formas pensamento da mesma forma que eu não preciso cultuar objetos mágicos. Porque eu não preciso deles para fazer cura, para ajudar alguém, para me conectar com o divino. Andores, não preciso, né, de nenhum tipo de apetrecho que me ajude a transportar um altar ou uma imagem, paramentos, roupas especiais, candelabros, nada disso é necessário. Porque nós não temos cerimônias, né? Nós não temos procissões, sacramentos, indulgências. Na nossa doutrina não existe nenhum tipo de cerimônia, porque a nossa doutrina não é ritualística. Nós não temos cerimônias de batismo, casamento, extrema-unção. Não temos esse tipo de cerimônia. Nós não temos nenhum tipo de objeto, não precisamos de nenhum tipo de objeto de proteção, de sorte, para nos ajudar a conectar com o Pai. Não precisamos de nenhum tipo de algo externo que permita a gente mudar o nosso estado de consciência. Então não precisamos de bebida alcoólica, alucinógenos, incenso, fumo, para que nós possamos mudar o nosso estado de consciência e com isso facilitar a conexão com o Pai. Com uma boa educação mediúnica, que nós na nossa doutrina temos cursos de educação mediúnica, médium, todos nós somos, nós podemos mudar o nosso estado de consciência e alcançar com a nossa consciência outros planos existenciais, ou servir de medianeiro para outros espíritos desencarnados que possam nos ajudar de alguma forma,
há tanto a aprender como ajudar a outras pessoas, ou nos ajudar até. Não precisamos alterar o nosso estado de consciência usando artifícios, como uma bebericagem ou um incenso, né? Para mudar o nosso... Funciona, funciona. Né? Existem chás aí que nós podemos tomar que muda, altera o nosso estado de consciência e permite, né, um descolar mais rápido de nossas consciências do plano físico e avançar para planos astrais, mentais. Mas não há necessidade disso. É a forçação de barra. Nós também não utilizamos cartomancia, runas. Primeiro, porque nós não acreditamos no destino. Nós acreditamos na lei da causa e efeito. Não existe sorte, não existe azar, não existe destino. Existe causa e efeito. Então, nós não precisamos de baralhos ciganos, tarôs, runas, para prever o futuro. Ele não existe, é causa e efeito. E nós, com bastante consciência, conseguimos, temos capacidade, cada um de nós, de antever os fatos. Basta o grau de consciência adequado para que, com as variáveis do momento, possamos vislumbrar as possibilidades futuras, que é o que um tarô, por exemplo, ajuda o leitor a trabalhar com o consulente e montar um cenário, uma conexão de consciências que lhe permita entender as energias que estão circulando pelo consulente, ver as variáveis que estão presentes na vida do consulente e antever, ter um vislumbre do que possa acontecer para o consulente. Ah, então o tarô funciona? Funciona, mas não há necessidade do tarô. Bem, já estou terminando aqui. Práticas espíritas. Né? Nossas práticas espíritas são bem conhecidas. O estudo, pela experiência que eu tenho, a religião, a doutrina que mais o membro mais estuda é a nossa. Orações, que não são orações ritualísticas. Então, a preparação inicial ou oração inicial, a vibração final, né, de encerramento, não são ritualísticas. Não precisam ser, não são pré-definidas. O ideal, inclusive, é que seja feita de coração, de impulso, com verdade. Ah, então para que nós fazemos essas orações? Para facilitar a conexão de todos com a boa espiritualidade, com o divino, para que todos vibrem em energias parecidas, para que nós consigamos nos focar nos trabalhos, que é a mesma ideia da música. Então, os hinos que nós aprendemos a cantar durante os trabalhos, as músicas de ambiente que são colocadas, como foi colocado hoje, são músicas só para facilitar a humanização, não fazem parte de nenhum tipo de ritual. Evangelho no Lar, né, tem até um roteirinho, né, que as casas distribuem, mas aquilo não é ritualístico, porque é só um roteiro, uma referência para que quem queira fazer o Evangelho no Lar, estudar o Evangelho de maneira regular e em harmonia com a espiritualidade amiga, com o Pai, possa seguir, mas é só uma referência, aquilo não é um rito pré-definido. Então o Evangelho no Lar não deveria ser considerado como um ritual ou como um culto, como alguns consideram, e sim como um costume, uma forma, uma maneira, uma boa prática de se estudar o Evangelho conectado com a boa espiritualidade. Culto a Maria. Muita gente questiona isso. Porque se nós não podemos cultuar imagens, nem virtuais em pensamento, por que cultuar Maria? O culto a Maria, que muitos de nós espíritas têm, e nós temos que respeitar cada um, é um culto válido, porque foi a mãe de Jesus. Se Jesus, como está colocado no livro do Espírito, foi o espírito mais evoluído que já encarnou nesse plano, o espírito que deu passagem
né, para que Jesus pudesse se materializar, que também não era um espírito qualquer. Aí agora a forma que cada um se conecta a Maria, isso vai da consciência de cada um. Agora que ela tem poder, tem. Porque esse espírito, ao longo do tempo, a forma se associou a ele uma forma de pensamento que tem muito poder. Então nós temos que respeitar aqueles que cultuam sim Maria. Mas não é um culto dogmático, um culto ritualístico que nós devemos praticar. No máximo, uma referência carinhosa a Maria em nossas orações é o que fazemos. Passes, os nossos passes também não são ritualísticos, são padronizados, mas não são ritualistas. São padronizados para que o trabalho possa ser feito de uma forma melhor, com menos possibilidades de erros. E a caridade, que é a prática do amor, de maneira que possamos ajudar ao próximo da melhor maneira possível. Ou seja, eu dizer que amo alguém pode até confortar aquele alguém no momento, mas o amor precisa ser validado, regado de maneira material, de maneira física. E isso só se faz com um abraço, com uma atenção de tempo, com um olhar, com um conversar, caridade moral, com uma ajuda financeira, uma ajuda alimentícia, com roupas, uma caridade material. Ou seja, o amor colocado em prática, materializado. Bem, para concluir então, o Espiritismo, nossa doutrina, não impõe os princípios a ninguém, porque não é dogmática. Na verdade, a gente convida, como Kardec coloca, a que as pessoas conheçam a nossa doutrina, mas sempre, né, com o crivo da razão, porque a gente sempre pratica a nossa religião com o crivo da lógica, baseada na filosofia, e com o crivo da ciência, para que possamos, como Kardec também coloca, face a face, encarar as verdades que a ciência nos traz. É isso, né? Então, eu estourei um pouquinho do tempo que eu tinha planejado, mas eu acredito que consegui trazer aí os objetivos que eu queria atender no que eu tinha por ideia trazer. Agora, quem quer comentar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade. Maravilha, isso foi muito bom. Conteúdo bem esclarecedor. Hoje vai ter bastante pergunta, com certeza. Eu já até imagino por onde vão começar. Fiquem à vontade. Então, fique à vontade, aproveite, tá? Esse momento aberto. Não tem cobrança de nada, não paga para perguntar nem para comentar, então fiquem à vontade. Pode falar. Banda é isso? Banda Radar. Edson, é o senhor Edson. Seu microfone está mutado, senhor Edson. Boa noite para todos. Boa noite. Luiz, existe, no caso da Bíblia, porque ela pode nos confundir, então, nesse caso, porque existe ali que a gente fala diretamente com Deus, mas na Bíblia, às vezes, Jesus diz aos seus discípulos e a muitos que o rodeavam que ninguém chegaria ao Pai senão através dele. Isso. Perfeito. A Bíblia entrou neste caso como meio paradoxal aí na filosofia espírita. E você, nesse caso, acharia que a Bíblia não seria, então, um local para que a gente não confundisse com todos esses que você disse?
É apenas... Tá. É assim, na verdade, a Bíblia deve ser um livro que nós devemos ler com bastante frequência, e é uma pena que as pessoas não deem o valor que a Bíblia tem. Só que nós precisamos contextualizar, nós precisamos fazer a leitura e a análise da Bíblia de acordo com o que a ciência nos traz. Então, a Bíblia, ela não é só um livro histórico, ela é um livro mítico. Então, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também, muita coisa foi colocada ali de maneira mitológica e chegou até nós de maneira mascarada por dezenas, centenas, milênios de anos. Nós temos que entender que a Bíblia não pode ser entendida de maneira rasa. Ali, a Bíblia é um livro que mais informação, mais conhecimento, eu, pelo menos, Luiz, conheço. Mas tem muita coisa ali cifrada, que precisa muito estudo para entendermos. Porque se nós lermos à risca, ao pé da letra, o que está colocado ali, a gente acaba se perdendo no que está colocado ali. O Antigo Testamento, ele não foi composto por uma única pessoa em 10 anos, 100 anos. O Antigo Testamento é produto de mais de 1000 anos de escritas. Ele começou a ser formulado, confeccionado depois do exílio da Babilônia, por volta de 600 anos antes de Cristo. E foi, na verdade, por Esdras, ele foi uma compilação de livros que já estavam circulando, livro dos reis, livro dos juízes, os livros que formam o Pentateuco mosaico, que estavam circulando, mas que foram construídos, alguns, há centenas de anos. Como, por exemplo, da Gênesis. Então, a Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, que formam o Pentateuco, eles são livros que foram, na época de Esdras, já tinham quase 1000 anos, ou até mais. E muita coisa eles herdaram de mitologias sumérias. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas se a gente ler a Gênesis, por exemplo, da forma como está colocado ali, a gente vai acreditar que o mundo foi feito em 7 dias. Quando a gente sabe que o universo hoje tem 13,8 bilhões de anos. Então eu tenho que entender a criação do mundo em 7 dias, tenho que acreditar nisso? Não posso. Se eu for contabilizar de acordo com as idades dos patriarcas que estão colocados no Êxodo, o ser humano foi criado aproximadamente 4.000, 4.500 antes de Jesus. Quando a gente sabe que não é verdade. A ciência, por exemplo, nos trouxe que Jericó, que é a cidade ali na Palestina, perto de Jerusalém, foi há 8.000, 8.500 anos antes de Jesus, já tinha gente morando lá, já era uma cidade. Inclusive a primeira cidade considerada do Ocidente. Então nós temos que ler a Bíblia com os olhos da razão, para nós justamente a gente não ser dogmático, a gente não ser não ter falsas verdades, não criar falsas verdades. E só para concluir, que o que você colocou, que Jesus nos disse que para chegar ao Pai nós temos que ficar nele, colar nele, seguir ele. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Perfeito. O que Jesus disse é que nós podemos ser o que quisermos ser. Ele nos diz, está na Bíblia, cada um de nós pode fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ele colocou isso. Ele colocou ainda, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ele tratou todos nós como irmãos. Então Jesus não é Deus, como, pelo menos na visão da nossa doutrina, como é encarado pelos católicos. Ele é um espírito, é uma emanação do Pai, muito evoluído, que nos deu o privilégio, ele deve ter feito um grande esforço para isso,
de encarnar nesse plano para trazer uma nova consciência para a humanidade. Então, nesse sentido, a Bíblia está completa da razão. Nós devemos, e é colocado isso no Livro dos Espíritos, ter Jesus como referência de caminhada. Estudar profundamente o que Jesus nos trouxe. Eu adoro, por exemplo, o Sermão do Monte ou da Montanha, onde ele traz ali um roteiro de evolução para cada um de nós que nós devemos seguir. Só que, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão o reino de Deus. Se eu ler isso ao pé da letra e entender ao pé da letra, eu vou ter uma falsa verdade. Então eu preciso ler, estudar, para entender o que Jesus disse. Ele não está dizendo para a gente ser pobre, que eu vou chegar ao reino de Deus. E o reino de Deus não é um local no espaço-tempo, é um estado de consciência, de sintonia com o Pai. O que ele está nos dizendo é que para nós entrarmos em sintonia com o Pai, em ressonância com o Pai, com o Criador, com o Eterno, nós precisamos reconhecer as nossas limitações de espírito, que nós somos limitados, que nós erramos, que nós precisamos nos melhorar, que nós precisamos ser humildes e reconhecer as nossas limitações, para assim podermos evoluirmos e um dia podermos entrarmos no reino de Deus, ou seja, estar em sintonia com o Pai. Mas tem muito mais coisa, só deu uma superficializada na primeira bem-aventurança, e essa é a primeira. Então, a Bíblia, sim, nós temos que estudar, né? E nós pecamos muito, a gente fica preso aos 4 evangelhos. Então, o pessoal lê muito, por exemplo, Mateus, né? Pela ordem é Marcos, Mateus, Lucas e João. A gente lê muito Mateus, que é bem conhecido, Lucas, despreza, muito pouca gente lê Marcos, muito pouca gente lê João. E aí a gente vai falar dos Atos dos Apóstolos, pronto, quase ninguém conhece Atos dos Apóstolos, aonde tem a história da primitiva, da igreja cristã que a nossa doutrina quer resgatar. Né? As epístolas de Paulo que vem em seguida, quase ninguém leu. Lá tem verdades que Paulo e outros apóstolos trouxeram, que também nos ajudam muito a evoluir como espírito. Então, sim, nós temos, está coberto de razão, nós temos que usar a Bíblia, né, como uma referência de nós crescermos. E a nossa doutrina, Kardec em nenhum momento nos 5 livros que formam o Pentateuco, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, ele fala o contrário. Ele fala para não ler a Bíblia. Não. Ele só traz uma forma de nós encararmos a Bíblia com a razão, com a lógica da filosofia e com a ciência. Justamente para a prática da religião ser uma prática que não seja dogmática, não seja ritualística, baseada em falsas verdades. Falo demais. Podem perguntar. Tá, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Vamos lá. Aproveita, gente. Eu posso ficar até meia-noite aqui hoje. Não tenho pressa. Mas eu acho que a Débora e o Paulo têm, né? Eu não. Deixa eu ver aqui, viu? Só para... Eu vou ler o tema para lembrar um pouco dos assuntos que ele falou, porque às vezes vocês vão lembrar de alguma pergunta, tá bom? Então, peraí. Olha lá. Eu fiquei curioso, Paulo, porque ninguém fez pergunta, né, sobre talismã, sobre amuleto, então, sobre objetos mágicos, né, objetos de poder. Esse fosse o carro-chefe das Paulo, eu só vou comentar o que o Luiz falou sobre o talismã, né? Coisa engraçada, a gente tem que entender, como nosso companheiro perguntou da Bíblia. Se nós colocar o talismã dentro de nós vamos ter um trabalho danado de fazer uma limpeza nele, porque suja de poeira, suja de vários tipos de micróbios se a gente não cuidar. Qual que é preferível? Ter um talismã dentro de nós ou um coração limpo? Lucas, no capítulo 12, no versículo 34, ele diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então são todas as qualidades que o nosso companheiro colocou aí, bons pensamentos, qualidades positivas,
procurar nos conhecer quem eu sou na realidade, fazer essa pergunta. E isso nos ajuda bastante a entender tudo isso. Fazer com que dentro de nós a gente consiga entender o que é o universo, o que é Deus. Saber que também Jesus diz, vós sois Deus, quer dizer, todos nós temos a essência desse Criador. E Jesus foi o Espírito que, segundo a gente sabe, existe acima de Jesus, pelo que os estudiosos falam, espírito muito mais evoluído. Mas ele, para nós, é o roteiro básico. Agora, a gente precisa entender. Então, eu entendo que esse tesouro, na realidade, são a nossa transformação moral. É nisso que nós estamos batendo. É nos conhecer, né? Isso é importante. Então, a gente quer as coisas, mas não tem um pensamento bom, atrai as coisas negativas. Quando pensa bem, a gente consegue. É uma coisa interessante, viu? Para dar para pensar. Você foi muito feliz, viu, Luiz? Eu gostei. Muito bem explicado. Uma pergunta para todos. O crucifixo dos católicos pode ser considerado um talismã, um amuleto? O Paulo e a Débora podem responder também. Pode, gente? Porque tem muito espírita que usa o crucifixo, não tem? Eu já vi. Sim. Pode, gente, pode. Eu posso usar o crucifixo como uma forma de me proteger, uma forma de me atrair sorte. Agora, a pergunta é, eu preciso? Não. Como o senhor Florisval falou, eu tiver bons pensamentos e bons sentimentos, eu já estou imunizado, eu já estou inabalável, eu já estou inatingível. Mas sim, se você se sente mais confortável, mais protegido, com mais sorte com o crucifixo, continue utilizando o crucifixo. Mas saiba, tenha consciência que você não precisa. Então vai procurando ganhar consciência para um dia não precisar mais do crucifixo. Luiz, eu preciso de uma vela, eu uso vela para orar. Bem, o uso da vela te facilita a conexão com o Pai? Então usa, mas sabe que não precisa daquilo. É uma deficiência sua, você está usando uma ancoragem para se conectar com o Pai que não precisa. Por favor, Érica, pode falar. E o Espiritismo vem também para simplificar, né, Luiz? Para a gente, porque é o seguinte, não tem problema, é o que o Luiz colocou na abordagem da apresentação, que eu achei fantástico. Ele falou de várias coisas, e em nenhum momento ele disse que nenhuma delas deixava, ou seja, todas funcionam. Mas no Espiritismo, nós não utilizamos. A ideia é libertar, é simplificar para que haja mais duplicidade, para isso se expandir. Onde a gente vai trabalhar nos preceitos de Jesus, que é o amor, a caridade, porque o problema não é você ter esse talismã, você pode ter ele. Só que a hora que você não tiver com ele, como é que fica? O seu pensamento vai onde? Se é a gente que cria, né? Então é esse que está quem que levantou a mão para dar a oportunidade? Érica. O Edson também depois, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Maravilha, fique à vontade. Dentro do contexto do talismã, né, que a gente pode ter isso, mas não é necessário. Eu tenho alguns amigos que eles fazem uso do ayahuasca. Inclusive, eu também já experimentei ayahuasca, achei que foi uma experiência boa, porém difícil. E como orientar essas pessoas? Porque eles estão se sentindo tão bem, porque realmente é um atalho. É um atalho para uma conexão interior, para uma busca que você talvez nem saiba que precise. E só que eu tenho a impressão que deixa alguns fragmentos de coisas ruins. Como que orientar essa pessoa? É assim, seu nome desculpa, porque tá Érica aqui, mas você não é a Érica. Adriano, é assim, eu falo por experiência, porque, dentre outras coisas, eu já caminhei bastante. Eu estou hoje na doutrina há 12 anos, mas eu, por uma quantidade de tempo igual, eu pratiquei xamanismos. E resolvi hoje estar na doutrina. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu estou aqui porque é o melhor caminho? Não. Eu estou aqui porque é o melhor caminho para mim. Eu cheguei num ponto onde
para mim, para eu, Luiz, né, a doutrina me completa, me satisfaz, me atende. Eu não estou dizendo que esse seja o melhor caminho para cada um de vocês. Pode ser que o budismo, pode ser que o hinduísmo, pode ser que o xamanismo, pode ser que a prática wicca. O importante é que cada um de nós está num tempo de evolução diferente. Espiritualmente falando, nós somos espírito. Quem tem fome, quem tem sono, quem tem desejo é o nosso corpo, não é o espírito. Então nós como espíritos, né, nós estamos aqui em evolução, e cada um de nós tem um nível de consciência, um nível de entendimento do universo que lhe cerca. E por isso nós precisamos estudar muito para ampliar essa consciência do universo que lhe cerca. Então, eu aconselho, essa é só uma visão minha, e não tenho isso como verdade. Hoje eu tenho que... Eu vejo como todos nós caminhantes. Eu uso inclusive uma analogia. Nós estamos numa estrada, todos nós caminhando nessa estrada, cada um de nós. Só que essa estrada é sinuosa, não tem iluminação, não é pavimentada, cheia de curvas, cheia de entroncamentos, cruzamentos. É uma estrada difícil porque é em aclive, em subida. E essa estrada nos leva ao reino de Deus. Né? A casinha de Deus fica lá no final da estrada, que é um estado de consciência. Só que nós, cada um de nós que estamos caminhando nessa estrada, a gente não conhece a estrada, não conhecemos o caminho. Então, em vários entroncamentos, em vários cruzamentos, a gente fica meio perdido que caminho seguir. Então, às vezes, nós seguimos um caminho errado, e aí a gente percebe que o caminho não foi o melhor caminho, porque a gente só caminhou a mais, a estrada retornou para a estrada principal, né? E a gente percebeu que a gente patinou um pouquinho ali, que a gente caminhou, mas não caminhou muito. Outras vezes a gente pega um caminho e alguém nos alerta, esse caminho não é bom. Outras vezes a gente está caminhando, a gente cai e alguém nos ajuda a levantar. Outras vezes é o nosso colega do lado que cai e a gente ajuda a levantar. Nessa estrada, a gente vai encontrar espíritas como nós, mas vamos encontrar também hinduístas, budistas, teosóficos, gnósticos, enfim, vamos encontrar pessoas que são ateias, não acreditam em nada, gnósticos, vamos encontrar de tudo. E todas, de uma forma ou de outra, do seu jeito, estão caminhando nessa estrada em direção ao reino dos céus. Então nós temos que respeitar todos, porque a gente não sabe se o nosso caminho é melhor que o dos outros. É o melhor caminho para nós. Então eu recomendo, e eu coloquei isso inclusive no último slide, que nós não tentemos impor a nossa verdade para ninguém. O máximo que nós possamos fazer é convidar as pessoas a conhecer a nossa doutrina, a conhecer a forma de nós trabalharmos e deixarmos as pessoas decidirem, porque cada pessoa tem seu tempo, tem seu jeito. E nós não somos o dono da verdade, mesmo porque nós não sabemos se o nosso caminho é o melhor. Então o máximo que nós podemos fazer é isso, convidar para conhecer a doutrina, pode ser de repente presenteando com um livro, pode ser de repente convidando para participar de conhecer uma casa espírita, participar de repente de um trabalho social que a casa espírita está patrocinando, né? Conversar de maneira informal com ela, falando um pouquinho da nossa doutrina. Mas tudo isso que eu coloquei requer uma coisa primeiro, que nós estudemos, conheçamos a doutrina. E senão a gente, de vez em quando, vamos atrapalhar. E nessa questão de rito, essa questão de dogma, essa questão de culto. Se nós não conhecemos os conceitos, né, do que é tradição, do que é costume, a gente acaba já perdendo a retórica, o debate no início. Se nós não conhecemos a Bíblia, perdemos o debate no início. Porque a visão que normalmente a gente tem, que o Espiritismo não usa a Bíblia, que o Espiritismo vai contra de alguma forma o que está colocado na Bíblia, e não é assim. Não sei se eu consegui dar uma luz
ajudei de alguma forma. Incrível, incrível. Maravilha. Acho que o Edson Bandini também pediu, Edson. Falava? Não, na verdade, eu ia comentar com as colocações que teve aqui, inclusive do seu Edson também, o Luiz já respondeu tudo já. Valeu. Muito bom mesmo. Obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Aproveite o Luiz aí, ó. Você vê que tem muita coisa para passar para a gente. Alguém quer aprender a como colocar poder num talismã, consagrar um talismã para dar sorte, ganhar na Mega Sena? Olha lá, olha quanta mãozinha levantou. Você viu aí, ó? Vai, Marcelo. Marcelo tá quieto hoje. O que tá acontecendo? Ninguém vai aproveitar para perguntar para ele? Nós, depois, Luiz, a gente deixa também em aberto, né, no grupo, durante a semana, para o pessoal enviar as perguntas, porque eles param, né, vão deitar. Nossa, lembrei agora, devia ter perguntado, então daí eles mandam para a gente. Inclusive, Paulo, o PowerPoint eu vou mandar para a Débora depois. Se vocês quiserem, podem colocar no grupo depois também. Tá bom, maravilha, beleza. Mais alguém? Eu ia só colocar essa sugestão para o Luiz mesmo, se pudesse colocar no grupo, né, essa apresentação aí, muito interessante. A gente passar para outros amigos da gente também, né? Gente, conhecimento traz poder, poder de ser. Então, procurem alguma casa espírita, procurem fazer o curso básico, procurem fazer escola. E eu não estou fazendo propaganda dos cursos por fazer, não. Se vocês não quiserem fazer o curso, vocês podem estudar, vendo vídeo do YouTube, lendo livros, só que é diferente. Num grupo onde você está com pessoas, espíritos, que têm o mesmo objetivo de evoluir, de se melhorar, fica mais fácil a caminhada. Porque se você cair, a outra pessoa te ajuda. Se ela cair, você ajuda também. Então fica mais fácil, a gente ficar motivado, cheio de energia. A força do grupo nos ajuda a mais ser. É mais fácil caminhar em grupo, enfrentando os perigos da estrada, do que caminharmos sozinho. Mas sim, dá para todas as informações que tem no curso básico, que tem na escola de aprendiz do Evangelho, vocês podem conseguir através de vídeos, através de livros, através de conversas com outras pessoas, mas demanda muito mais tempo e é mais difícil. É mais difícil. Então, se vocês puderem adquirir conhecimento traz poder. Agora, uma coisa que precisa ser claro, conhecimento não é informação. Não é fazer N cursos. Informação a gente faz fazendo curso, lendo, vendo vídeo. Mas o conhecimento é informação processada. Então, o curso é uma maneira de você ganhar o conhecimento, mas aí a força do grupo e as possibilidades que a casa espírita vai te dar vai permitir você ampliar muito mais o seu poder pessoal, o seu poder de ser, com os recursos, né, que a caminhada em grupo nos permite ter. Depois eu vou querer comissão, tá? Débora, Paulo. Pode deixar.